Já pensou uma agulhada na chibata? Cara, é foda, né? Então, hoje... Mas existe. Mas existe. Bimix, trimix, um monte de termos Um monte de diferentes. De mix aí, né? Então, prepare-se para mais um papo duro e demorado. Dessa vez, falando aí sobre algo que deixa muito duro. Às vezes muito demorado. E às vezes não é bom. muito demorado. E às vezes é prejudicial para a sua saúde. Beleza? Vamos lá, Tazão. Então, o que são os injetáveis penianos? Para quem é leigo ali ou para quem nunca ouviu falar dessa injeção que é feita na chibata aí. Hoje a gente tem que pensar assim, que tem muita gente que já ouviu falar e muita gente que não. Então, primeiro, só para quem nunca ouviu falar, entender e conseguir acompanhar também todo o resto do vídeo. Existem, para que a gente tenha uma boa ereção, a gente precisa de sangue no pênis. Temos um vídeo só sobre isso. E aí, usam-se às vezes vasodilatadores para ajudar nisso. Muita gente conhece o azulzinho, Viagra, Tadalafila. Então, esses na verdade nem são vasodilatadores, eles só potencializam a vasodilatação natural do corpo. No entanto, existem vasodilatadores, só que você não tem como ficar tomando isso à toa, isso vai baixar sua pressão, vai te dar muitos problemas. E aí desenvolveram uma forma injetável local de você administrar os vasodilatadores, e é uma injeção realmente no pênis. Eu vou explicar um pouquinho mais de onde é, como é, assim, abreviadamente, para você entender que não é tão perigoso como você pensa, assim, o lugar é sensível, mas calma. E essa injeção no pênis administra os vasodilatadores. Às vezes, junto deles já tem remédios também, tipo o Tadalafila, que vai potencializar a vasodilatação, e aí começam a fazer misturas. Por isso, bimix, 2 componentes com funções diferentes. Trimix, 3 componentes, e por aí vai. A potência do injetável vai depender dos componentes e da concentração, né? Quanto de cada componente você colocou ali. Mas a injeção em si, ela vai ser feita ali na base do pênis e numa profundidade para entrar nos corpos cavernosos, que são as esponjas do pênis. Então não é uma injeção dentro da veia do pênis, tá? Não costuma ser dolorida porque é uma agulha muito fina, não precisa, né, ser grande para penetrar. Mas é de boa. Ela geralmente não gera dor. Alguns medicamentos podem gerar uma dor pelo medicamento mesmo, que algumas pessoas vão ter, mas assim... Uma reação, sentiu isso, para de usar aquele tipo de medicamento e não é aquela dor insuportável. Normalmente a equipe, né, o médico, a equipe clínica vai fazer uma dosagem lenta, vai fazer testes na clínica para descobrir uma dose sensata, responsável, segura, que não vai causar esses problemas. Mas é claro, não é uma injeção, então assim, ao mesmo tempo que eu estou falando assim, que não é o fim do mundo, né, no sentido de assim, por ser uma injeção no pênis que vai ser extremamente dolorida nem nada, mas ao mesmo tempo eu tô te falando que, cara, deixa de ser já um tratamento via oral, começa a ser um tratamento minimamente invasivo, tem os seus riscos por isso, e também um tratamento muito potente. Potente mesmo, ele é bem mais potente do que os remédios orais, e por isso ele pode causar também mais efeitos colaterais. Ele é local, então não costuma fazer mal para o corpo, mas pode causar mais efeitos colaterais no pênis. A própria saúde de onde está sendo injetado. Saúde chibata. Então é algo para ser usado jamais sem acompanhamento médico. Não sonha com isso. E quando for fazer com acompanhamento médico, só em quem realmente precisa e com todos os cuidados. Feito dessa forma, só quem precisa e com todos os cuidados, aí tá tudo certo. As diretrizes de urologia já tem tudo isso lá, aprovando e descrevendo os métodos corretos. Então torna-se um tratamento médico feito corretamente. Você pode ficar tranquilo. Então, vou já pegando esse gancho e tendo a indicação correta, eu vou entrar no ponto de para quem é indicado o injetável peniano. Porque, cara, a gente já recebeu muito paciente que veio de outros locais com o uso do injetável, sem ter havido nenhuma outra alternativa para o paciente. Então, assim... não foi ofertada outras opções. Não foi nem testada, nem ofertada, nem avaliada. Nem avaliada outra possibilidade. Inclusive, eu já vi paciente ter tido a tentativa de tratamento de ejaculação precoce. Sim, um absurdo. Através do injetável peniano. Absurdo. Que, teoricamente, cara, assim, parece louco a ideia, por ser louca a ideia, na questão técnica, mas a ideia que tinha, inclusive quando eu conheci o paciente, ele até tinha uma satisfação, por quê? Como o efeito injetável, ele tinha uma ereção melhor, mais duradoura, por mais que ele ejaculasse, por mais que ele gozasse, a ereção continuava. E aí o cara, ele tinha uma relação satisfatória por esse ponto.
Só que ali você não tá tratando a ejaculação precoce. Você tá ignorando o problema real, né? Ignorando o problema, tá deixando pra lá. Se gozar rápido ou não, vai ser indiferente. Então, isso é um risco de uma indicação mal feita. E pensando assim, que existem tratamentos para ejaculação precoce mais seguros, menos invasivos, que deveriam ser tentados antes. Falharam, aí você começa a pensar. E fora de todos esses possíveis danos que podem ser ocasionados por uma má indicação, ainda tem um custo. Pô, injetável é um dos tratamentos hoje mais caros que tem no mercado. Realmente, tem isso. Então, por isso que a ideia é que a indicação do injetável ele tem que ser para quadros mais graves, quadros onde a gente já fez uma tentativa de outras resoluções, principalmente, né, teoricamente voltado para a disfunção erétil. Então a gente já tentou aí o uso da medicação oral, a gente já fez todo o trabalho vascular com onda de choque. Cara, assim, não é que a gente também desperdiçou o tempo e dinheiro do paciente. No meio do processo de um tratamento para disfunção erétil, caso a gente não vê uma melhora, uma evolução do quadro, aí sim, a ideia é de migrar para um injetável peniano. E aí, claro, com todo o acompanhamento, com a indicação correta, tudo bonitinho. Só que aí tem outras indicações que aí daria para ser colocado como indicação direta, que aí de paciente, por exemplo, fez retirada de próstata, né? Então, assim, dos pacientes que fazem uso de injetável que a gente tem hoje presente na clínica, eu diria que 60%, se não for mais, foi devido à retirada da próstata. Então, pode Mas só para complementar, assim, nesses casos de retirada de próstata, também não foge do que você falou, porque muitas vezes o paciente... Primeiro que muitos médicos cirurgiões já saem de lá falando para o paciente, vai tomar tadalafila, vai tomar sildenafila. Esse paciente ele chega na gente porque ele já está tomando e não está dando certo. E aí nós, muitas vezes, tentamos os outros tratamentos e também não estão dando certo. E a gente, então, tá se encaixando no mesmo paciente que não teve resultado com as alternativas, mesmo não só por ele ter retirado a próstata, até porque seguiu-se os passos mesmo de tentar outras coisas, né? Então, teoricamente é um quadro mais difícil de reversão. Porque causa mais danos, né? Então acaba que mais convencional. Hoje, com a evolução da cirurgia de retirada de próstata, tá melhorando. Cirurgia robótica e tal, lesionando cada vez menos ali. Então, mas ainda tem muito, cara. Pacientes, ainda tem relato, o paciente fez retirada de próstata, tá conseguindo ereção. Né? Então, assim, às vezes não vai entrar também como um corpo direto de fato. E, cara, quadros mais graves que a gente tem hoje, que passa por todo esse processo e que acaba tendo que migrar para o injetável. Diabetes de novo. Igual a gente falou no vídeo de disfunção erétil. Quase todo vídeo nosso de disfunção erétil tem algo... Mas não é qualquer diabético. Eu falo isso porque às vezes a pessoa tem diabetes e ela fala, nossa, eu tô condenado. Não. Diabetes é um quadro complexo, mas é uma das coisas mais tratáveis. Se você, é um pouco difícil, tem que tomar um remédio, cuidar da alimentação, mas é tratável, você fica bem, né? Você não se cura, mas você passa o resto da sua vida bem se você se cuidar. Agora, quem não cuida... a gente vai vendo lá, principalmente a hemoglobina glicada da pessoa, tá chegando lá 9, 10, 11, por muito tempo, aquilo tá dando sem conseguir reduzir, causando dano, e a pessoa vai deixando anos, às vezes, ou se for muito grave, não precisa de tanto tempo, mas às vezes, normalmente anos a pessoa deixou ali, aí a pessoa chega no estado e tem que fazer todo um trabalho de onda de choque, etc. A pessoa vira e fala, cara, mas eu preciso ter relação, eu tenho uma esposa, meu casamento tá pendurado por um fio, nada funciona. A gente propõe a onda de choque para regenerar aquele tecido, mas vai levar meses, muitos meses às vezes, se for um dano muito grave. E aí o que a gente faz? A resposta é mais remediada. Preciso de uma coisa para agora, para pessoa. Injetável. E aí entra na questão da execução do uso de fato, né? Então assim, por que tem muita gente que gosta do injetável peniano? A gente sempre coloca o injetável em um segundo plano, cara, por pura cautela. É um tratamento minimamente invasivo, mas é invasivo. Então tem seus riscos. Mas por que as pessoas ainda gostam muito? Do bimix, do trimix, tem aquela que é uma... Que tem a atropina, né? O Caverjet também. Aquele sozinho, né? Que é um medicamento sozinho. Ele é a prostaglandina, né? É só um fármaco. Então, por isso que não entra nem no Bimix, não tem mix. Que é só nenhum mix. Por que nenhum mix? Só um mix. Um mix. Não é um mix. Mix é mais de um. Misturou com, né? Então, não mix. Não mix. Por que tem muito paciente que gosta deles injetados? Cara, a assertividade da resposta, diria, cara, mais de 90%. Depois de ajustes de dose e tal, né? Às vezes a pessoa precisa de um reajuste de dose. Mas é muito difícil não ter resultado. Ajustar às vezes para não ter muita ereção, que aí entra no risco do priapismo.
mas o ajuste também, às vezes, na ausência de uma boa resposta no início, mas a partir do momento que você acerta a dose, cara, a pessoa não tem muita... o paciente chega a ter 2 horas, 3 horas de ereção, a gente tem que reduzir então a dose, porque você não precisa de 2 horas, 3 horas de relação, né? Quer dizer, eu também não posso limitar o cara a ter relação. Mas ele precisa, né? Mas teoricamente não é essa a ideia, né? Então, assim, a ação é muito rápida, após a aplicação, 10, 15 minutinhos aí já é esperado a obtenção da chibata de pé. E, cara, vai permanecer aí por um período adequado até o final da relação. Às vezes até meses depois de ejacular. Mas assim, Magno, até pra gente poder encerrar, tem esses benefícios e a gente falou que tem riscos. Eu não vou ter como discorrer de todas as técnicas de aplicação, todos os riscos, mas é muito importante entender que a gente alerta dos riscos, porque realmente, 2 riscos que são muito importantes. Furar o pênis pode gerar lesão no órgão, ainda mais se for frequente. Então tem que ter uma regularidade de frequência, tem que ter um acompanhamento no médico para ele sempre estar vendo se não teve nenhuma lesão. E segundo ponto, a duração excessiva da ereção faz mal também para o pênis, é sangue que não está circulando, principalmente se tiver uma ereção muito, muito forte. Então nós queremos sempre limitar o tempo de ereção. Eu sempre tento deixar ali perto de 1 hora no máximo, se passar um pouquinho tudo bem. As diretrizes colocam que o priapismo, que é aquela ereção prejudicial, ela demora bem mais para acontecer, mas eu tento limitar ali, mesmo por cautela mesmo, eu tento deixar que não dure tanto. Porque eu sei que se sair disso aí eu ainda tenho uma margem, entendeu? Então, mesmo o Magno falar, às vezes vai 2, 3 horas, eu desaconselho o paciente a buscar isso. Então a gente faz sempre testes em clínica, eu deixo o paciente lá para eu saber em quanto tempo durou aquela ereção, para eu poder liberar ele para usar em casa. A gente deixa várias medidas de cuidado, deixa a equipe disponível caso aconteça. Tem um acompanhamento com toda a equipe, eu como enfermeiro, né, particularmente acompanho muito pacientes. Os pacientes, o gerente da clínica acompanha, a gente acompanha os médicos. Então, assim, jamais usar por conta própria, jamais ser apressado. Não chega lá, eu comecei esse tratamento, calma, a equipe precisa fazer os testes para que você tenha segurança. Então, segue o que a equipe fala. Se ele pediu que você relate alguma coisa, se acontecer em casa, relate. Faça tudo direitinho, porque é um tratamento mais complexo, que requer um cuidado maior e requer uma responsabilidade maior por parte do paciente também. É isso aí. E, assim, só para finalizar, fechando, é um medicamento também utilizado para alguns exames, viu? Nós fazemos até para exame de diagnóstico, para disfunção erétil, problemas de circulação. Problema circulatório é utilizado injetável na hora da realização do ultrassom. Mas é isso. Então, se você procura pelo termo bimix, trimix, injetável intracavernoso, injetável intracavernoso, é sempre importante você ter um acompanhamento médico preciso, próximo. Procure por um médico, tá? Eu não tô falando porque eu sou médico, mas, cara, eu sei que muita gente vai procurar tratamento sozinho. Nesse caso, vai no médico e conversa com ele, escuta o que ele tem a dizer. Do que qualquer outro remédio. É isso aí. Mais um papo duro e demorado. Até a próxima. Não esquece de dar de curtir, de nos acompanhar. Não custa nada, né? A gente costuma dizer que não custa nada. Só um clique. Só um clique. Valeu! Boa.